Olá, pessoal. Vamos fazer os comentários das questões de direito penal. Aqui, Mário Albuquerque, hoje, 24 de outubro, e essas questões são relativas ao 36º exame de ordem que ocorreu ontem, domingo. Essas questões, elas são as de número 58 a 63, né? Então, iniciando o comentário da questão de número 58 de penal, vamos ler o enunciado. Robson, diretor-presidente da Sociedade Empresária RX Empreendimentos, telefona para sua secretária Camila e solicita que ela compareça à sua sala. Ao ingressar no recinto, Camila é convidada para sentar ao lado de Robson no sofá, pois ele estaria precisando conversar com ela. Apesar de achar estranho o procedimento, Camila se senta ao lado do seu chefe. Durante a conversa, Robson afirma que estaria interessado nela e convida para ir a um motel. Camila recusa o convite e, ato contínuo, Robson afirma que se ela não aceitar, nem precisa retornar ao trabalho no dia seguinte, pois estaria demitida. Camila, desesperada, sai da sala de seu chefe, pega sua bolsa e vai até a delegacia policial do bairro para registrar o fato. Diante das informações apresentadas, é correto afirmar que a conduta praticada por Robson se amolda ao crime de... Aqui alguns aspectos nos chamam a atenção nessa questão. A primeira é que nós temos aqui uma situação de crimes contra a dignidade sexual, inclusive com as reformas que já ocorreram, e especificamente aqui há um segundo dado importante, é que o Robson ele exerce sobre a Camila uma condição de superior hierárquico, numa relação de trabalho, e, portanto, ela é subordinada. E essa situação, ela aproxima das constelações típicas dos crimes contra a dignidade sexual, mas com uma situação bem mais próxima, né, da questão do assédio sexual. Porque o crime de assédio sexual, ele tem como característica justamente o desejo de obter favores sexuais em razão do cargo, em razão dessa hierarquia, do poder ou do próprio cargo, da intimidação que isso possa gerar no subordinado. A questão aqui está muito clara. Ele intimida e diz que se ela não for, ela já estaria demitida no dia seguinte. Então, a questão deixa bem claro que há um desejo de satisfação sexual, de favores sexuais, em razão dessa ascendência dele, o que não acontece ao contrário, né? Se fosse ela em relação a ele, já não seria essa possibilidade. Mas também a gente tem que perceber que o crime de assédio sexual, que é uma forma de constrangimento, é um crime formal, ou seja, no momento em que ele manifesta essa pretensão, o crime já está caracterizado. Não exige efetivamente, né, o ato sexual, uma relação sexual. Não. Esse constrangimento, essa humilhação, essa intimidação já caracteriza o crime. Razão pela qual o item correto aqui é o item B. Assédio sexual consumado, uma vez que o delito é formal, ocorrendo a sua consumação independentemente da obtenção da vantagem sexual pretendida. É o que a gente chama de crime de consumação antecipada. No momento em que ele manifesta isso, no momento em que ele exterioriza, né, esse desejo de levá-la ao motel, o crime já está caracterizado. Não há necessidade de efetivamente ter o ato, né? Portanto, é a letra B de bola. A letra A está falsa porque fala em tentativa de assédio. E como nós falamos há pouco, não há essa ideia de conatos, justamente porque o crime se caracteriza
de imediato, no momento em que há esse constrangimento. O item C fala em fato atípico, uma vez que a conduta praticada por Robson configura mero ato preparatório do crime de assédio sexual, sendo certo que os atos preparatórios não são puníveis. Esse item está errado por duas situações. Primeiro, porque não é fato atípico, é um fato típico mesmo, de assédio sexual, previsto no 216A. E a segunda parte que está errada é que nem sempre os atos preparatórios não são puníveis, né? Nem sempre. O que não é punível no direito penal, como regra, é a idealização, a cogitação, o pensamento. No intercrimes, que é dividido entre idealização ou cogitação, preparação, execução e consumação, os atos preparatórios já podem, né, e, a depender do caso, ser objeto de punição. O exaurimento não faz parte dessa cadeia, né? Então, a C está falsa por isso. Importunação sexual não é esse tipo aqui, ele se tornou residual, face, inclusive, à descrição que há no próprio enunciado da questão. Então, 58, letra B de bola. Vamos para a questão de número 59, tá? Diz o seguinte: André, primário, e Fábio, reincidente, foram condenados por crime de latrocínio em concurso de pessoas. Latrocínio, portanto, é crime contra o patrimônio. Durante a execução penal, ambos requereram a progressão de regime, visto que já haviam cumprido parte da pena. André fundamentou seu pedido em bom comportamento, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. Fábio, por sua vez, fundamentou seu pedido em razão de ter sido condenado na mesma época de seu comparsa André. Dessa forma, segundo os princípios que regem a execução penal e o direito penal, é correto afirmar que o primeiro aspecto aqui é que a gente tem que perceber que com a lei anticrime, né, o critério para progressão de regime, ele foi modificado pelo artigo 112, para além dos requisitos objetivos de tempo, que vão de 16% a 70%, nós temos também o requisito subjetivo, que é esse aqui, relativo ao bom comportamento. Por outro lado, quando se fala em princípio da individualização da pena, que é previsto na Constituição e que tem relação com a lei de execução penal, isso é o gênero, o qual nós temos três espécies. A individualização legislativa, que é justamente um projeto de lei, a criação da lei com o preceito primário e pena, e, portanto, uma situação para se fazer a lei, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Nós temos uma individualização judicial, que é a que o juiz, na hora de julgar, aplica o sistema trifásico, a dosimetria da pena, imputando a mesma, a multa, o regime, a indenização para a vítima, um valor mínimo. E no terceiro ponto, da individualização da pena, nós temos a individualização executória. Significa dizer que eu tenho que perceber que para cada condenado, para cada executado, eu tenho que fazer uma individualização própria. Eu não posso me servir de parâmetro de um para pedir a progressão de outro. Isso não é possível. Tem que se fazer individualmente. Tem as questões de bom comportamento, evidentemente que são aferidas por essas certidões, pela ficha do réu, mas também há uma situação do requisito objetivo de tempo, e isso varia de preso para preso, até porque alguns deles podem ter recebido uma remissão penal em razão de trabalho ou estudo realizados, 3 dias de trabalho, diminuindo a pena. Existem situações que efetivamente pode gerar na própria condenação, no que diz respeito, em primeiro lugar, uma detração, o tempo que ele ficou preso e aí abater da pena ali em concreto. Então tem que se fazer individualmente, para cada um. Não se pode fazer assim como um espelho do outro. Razão pela qual a letra correta da 59
é a C de casa. É assegurada a progressão de regime aos crimes hediondos, mas a fração de progressão varia para cada indivíduo, ainda que ambos condenados pelo mesmo fato. Nós tínhamos, em 1990, quando efetivamente entrou em vigor a Lei dos Crimes Hediondos, a 8.072/90, a ideia de que o condenado por crime hediondo passaria o regime de pena todo preso, ou seja, ele cumpriria a pena toda no regime fechado. Numa evolução histórica em relação a isso, em 1997 foi publicada a Lei da Tortura e lá ficou dito que poderia progredir para a tortura, porque os condenados em tortura iniciarão o cumprimento da pena no regime fechado. A gente sabe que tráfico, tortura e terrorismo são delitos equiparados ou assemelhados a hediondos, né? E nesse sentido, muitos queriam que progredisse para os demais crimes hediondos, mas o Supremo, em 1998, editou uma súmula e proibiu isso, disse que a possibilidade de progressão era tão somente para os crimes de tortura. Quando foi em 2006, numa decisão bastante apertada, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal permitiu a progressão para os crimes hediondos, né, com base no princípio da individualização da pena e da humanidade, da dignidade da pessoa humana. Naquela época, o Supremo não disse o tempo e, portanto, ficou o mesmo tempo para os crimes comuns, 1/6, né? E ficou desproporcional, porque se o indivíduo cometesse crime comum, era 1/6, se cometesse crime hediondo, era 1/6. O que houve? Houve uma alteração em 2007 e, portanto, ali ficou 2/5 para o indivíduo que comete o crime sendo hediondo primário e 3/5 sendo hediondo reincidente, ou seja, 40% e 60% da pena. Essa situação perdurou até o pacote anticrime, que alterou a lei de execução penal, como eu falei, e, portanto, agora nós temos patamares que vão de 16% a 70%, e a depender do crime, e lembrando que o limite de penas também aumentou para 40 anos. Então, essa situação aqui da 59 é a letra C, né? O princípio da isonomia citado no item A não se coaduna para essa situação, né? O B está completamente falso, que o juiz da execução não pode alterar as penas do acusado conforme o comportamento prisional. O que o comportamento prisional autoriza é dizer que ele tem um bom comportamento. E a D está falsa porque também não se aplica o princípio do livre convencimento motivado, né? No momento que ele entender adequado. Não é o momento que ele entender adequado, é o momento que a lei autoriza, né? Portanto, a 59, letra C de casa, pessoal. Vamos aqui para a questão de número 60, tá? Essa questão, inclusive, ela é muito repetida, né, nos exames de ordem, muda-se, né, a história, mas a essência, né, é a mesma. Diz assim: Tainá, legalmente autorizada a pilotar barcos, foi realizar um passeio de veleiro com sua amiga Raquel. Devido a uma mudança climática repentina, o veleiro virou e começou a afundar. Tainá e Raquel nadaram desesperadamente em direção a um tronco de árvore que flutuava no mar. Apesar de grande, o tronco não era suficiente para suportar as duas amigas. Ao mesmo tempo, percebendo isso, Raquel subiu no tronco e deixou Tainá afundar, como único meio de salvar a própria vida. A perícia concluiu que a morte de Tainá se deu por afogamento. A partir do caso relatado, assinale a opção que indica a natureza da conduta praticada por Raquel. Nós temos no direito penal as excludentes de ilicitude e, portanto, eu me refiro à legítima defesa, ao estado de necessidade, ao estrito cumprimento do dever legal e ao exercício regular do direito. E algumas situações de excludente de culpabilidade, o erro de tipo, o erro de proibição, a coação moral, aquelas que a gente compreende, né, de uma inexigibilidade de conduta diversa. Aqui no caso, existem
bens jurídicos protegidos. Tanto a vida da Raquel como da Tainá são tuteladas penalmente e, efetivamente, a integridade física, corporal e a vida são protegidas. Mas o direito penal fala que, nessas situações extremas, não havendo como você salvar, é possível o sacrifício, né, de um bem jurídico em detrimento de outro, desde que você não tenha dado causa àquela situação, que você não tenha provocado aquela situação. E não havendo outro meio, né, efetivamente isso é aplicável. Nós estamos diante, né, do estado de necessidade, né, o estado de necessidade próprio, causa excludente de licitude. Então, a 60 é a letra D. O A não é, porque fala no crime de omissão de socorro, só que no crime de omissão de socorro, a pessoa tem que ter condições de prestar o socorro. Ou seja, o direito penal não exige uma situação absurda ou uma situação de heroísmo para uma circunstância dessa. Então está falso. Raquel agiu em legítima defesa, causa excluinte de licitude? Não, porque a legítima defesa é quando a pessoa se defende, né, de um mal injusto e grave que está acontecendo ou vai acontecer e utiliza dos meios moderados necessários para tanto. Não é o caso. Raquel deverá responder pelo homicídio consumado, na letra C, está falso também, né? Não é o caso de homicídio. Então, questão de número 60, D de dado. Turma, vamos para a de número 61. Aqui diz o seguinte: Túlio e Alfredo combinam de praticar um roubo contra uma joalheria. Os dois ingressam na loja e Alfredo, com emprego de arma de fogo, exige que Fernanda, a vendedora, abra a vitrine e entregue os objetos expostos. Enquanto Alfredo vasculha as gavetas da frente da loja, Túlio ingressa nos fundos do estabelecimento com Fernanda e em busca de joias mais valiosas, momento em que decide levá-la ao banheiro e então mantém com Fernanda conjunção carnal. Após Túlio e Alfredo fogem com as mercadorias. Em relação às condutas praticadas por Túlio e Alfredo, assinale a alternativa correta. Nós estamos aqui trabalhando a questão do concurso de agentes, né? Concurso de pessoas parte da ideia de que quem de qualquer forma concorre para o crime responde às penas a ele cominadas na medida da sua participação. Então nós temos a autoria, a coautoria e essa participação. Estamos falando de uma teoria, que é a teoria monista, a teoria unitária, que ela é a regra aplicada no CP. Todos devem ser atraídos por núcleo do tipo para responder por aquele crime, se evitar decisões conflitantes, se ter segurança jurídica, se ter economia processual. São poucos os casos que há uma exceção pluralística no Código Penal, como é o caso do aborto, que pode ser o autoaborto, o aborto consentido, o aborto provocado por terceiro. São situações que ali se aplicam. Aqui não. Aqui nós temos que examinar a responsabilidade deles. A letra correta aqui da questão de número 61 é a letra C. Alfredo e Túlio responderão por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Me parece que aqui não há nenhuma dúvida, porque os dois, eles praticaram o assalto, havia, né, a unidade aqui deles dois, a unidade de desígnios, essa ligação, e também houve a utilização de arma. Aqui a questão fala, houve o emprego de arma de fogo. Vem o segundo ponto, que na questão de número 61, a Túlio também responderá por estupro em concurso material. Por quê? Porque nós temos na ideia do CP, isso que eu falei, que é justamente a participação. De qualquer forma, ele contribuiu para esse segundo momento. Então, lá no 69, no 70 e no 71, você tem os concursos, né? Curso material, formal, crime continuado. E aqui você tem a ideia de
uma ação e vários crimes, duas ou mais ações de dois ou mais crimes, e, portanto, aqui, como ele estava nessa empreitada criminosa, ele, de qualquer modo, vai responder, mesmo que seja por participação. Então, a letra C de casa é a correta, né? Vamos para a questão de número 62, tá? 62 também é uma questão que muito se repete nas provas de exame de ordem, também com esse contexto da lei de drogas. Diz o seguinte: policiais e militares em patrulhamento de rotina, ao passarem próximo a um conhecido ponto de venda de drogas, flagraram Elias, reincidente específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, vendendo um pino contendo cocaína a um usuário local. Ao perceber que os policiais dirigiam-se para a abordagem, o aludido usuário, de modo perspicaz, jogou ao chão o entorpecente adquirido e conseguiu se evadir, mas Elias acabou sendo preso em flagrante. Ato contínuo, em revista pessoal, nos bolsos de Elias, foram encontrados mais 119 pinos de material branco pulverulento, que se comprovou a posteriori tratasse de um total de 600 gramas de substância entorpecente, capaz de causar dependência, conhecida como cocaína. Diante de tal situação e após cumprir todos os trâmites legais, o Ministério Público denunciou Elias pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, 2 vezes, nas modalidades vender e trazer consigo, em concurso material de crimes. A questão pergunta: a capitulação feita pelo parquet está. Nós temos que compreender o seguinte, pessoal. Ao se tratar da lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, o tipo penal do artigo 33, ele contém 18 ações nucleares, ou seja, 18 verbos, 18 condutas que constituem o crime, né, que muitos chamam de tráfico. Na realidade, ali tem o que o Nelson Hungria chamava de soldado de reserva. Quando ele não cai num, ele cai no outro tipo. É por isso que é até difícil a tentativa, Mas nós temos ali um crime de conteúdo variado, um tipo penal misto, alternativo. São várias condutas naquele mesmo dispositivo. Mas se sabe que quando é dentro de um mesmo contexto fático, nas mesmas circunstâncias, o indivíduo pratica um crime único. Então, lá na lei de drogas, no artigo 33 diz: trazer consigo é crime, vender é crime, transportar é crime, ter em casa é crime. Vamos supor que o sujeito tem em casa a cocaína, transporte e venda, isso tudo no mesmo dia, no mesmo momento. Ele não vai responder por 3 crimes do artigo 33. Ele vai responder por um crime único. Nessa modalidade, é lógico que o juiz vai fazer a dosimetria de acordo com o caso. Mas não é uma situação de você ter 2 eventos, 3 eventos, 4 eventos. Não, é um crime único. O contexto fático é único. E, portanto, a letra aqui da 62 é a letra A. A capitulação dada pelo Ministério Público está incorreta, tendo em vista que a norma do artigo 33 da Lei número 11.343 é de ação múltipla, devendo Elias responder pela prática de um único crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, essa é a correta. As outras, por essa explicação, você vê que não se aplicam, a B, a C e a D. Então, questão de número 62 é a letra A. E, por último, pessoal, em relação ao direito penal, vem a questão de número 63, né, que diz o seguinte: Américo é torcedor fanático de um clube brasileiro que disputa todos os principais campeonatos nacionais e internacionais. Américo recebeu a notícia de que seu clube iria jogar uma partida no estádio de sua cidade.
Porém, ao tentar adquirir os ingressos, descobriu que esses já haviam se esgotado. André, seu vizinho, torcedor do time rival, sempre incomodado com os gritos de comemoração que Américo soltava em dias de jogo, resolveu se vingar, oferecendo ingressos falsos para Américo. Sem saber da falsidade, Américo aceitou a oferta, porém, no momento da concretização do pagamento, percebeu, por sua acurada expertise no tema ingresso de futebol, que os ingressos eram falsos, com base na situação hipotética. É correto afirmar que a conduta de André corresponde ao crime de... Veja, nós temos duas situações aqui que geram, a problemática, a falsidade e o estelionato. A gente tem que compreender que a ideia dele aqui era causar um prejuízo também, até porque se fala em concretização do pagamento. Portanto, ele queria receber os valores relativos àquele ingresso. Significa dizer que o estelionato é a utilização de ardil, de fraude, de engano, de engodo para efetivamente ter vantagem, econômica, vantagem indevida. Perceba também que já existe o entendimento pacificado que quando o indivíduo comete o crime de falso para praticar o estelionato, é por ele absorvido pelo princípio da consunção ou da absorção. Essa ideia, inclusive, estampada na súmula 17 do STJ, que diz que o crime de falso, da falsidade da assinatura no cheque, para cometer o crime de estelionato, é absolvido porque não tem maiores potencialidades lesivas. Ou seja, o bem jurídico atingido é o patrimônio, a tentativa disso. Não tem outra potencialidade nesse sentido. Então, aqui, a falsidade, ela é absolvida pelo estelionato, só que o estelionato não chegou a ser consumado. Houve a ideia de tentativa. Então, a letra C é a correta, estelionato na modalidade tentada. Não é cambismo, não é falsidade de documento que é absolvido e nem é o uso de documento falso. Então, 63, letra C de casa, e aqui a gente finaliza as questões de direito penal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Boa sorte para todo mundo, sucesso.